Gente, estamos de volta ao vivo aqui no estúdio da TV Verde Vale e a gente vai falar agora de cinema. É isso, gente, cinema. Vocês precisam entender que o nosso Cariri, o nosso Ceará, é riquíssimo de cineastas, de roteiristas, e a gente está hoje com os melhores. Eles já vêm de outros filmes, vão falar hoje como começou a parceria, a carreira, como nasceu a Full Filmes, tá? E eu estou hoje com uma turma de peso, que é a Chayenne Alencar, ela que é diretora, cineasta, ela que é bacharel em Direito e pesquisadora. Gente, ela é pesquisadora dos direitos da cultura. Nós estamos protegidos, tá? E ela está ao lado, né, do Jaildo Oliveira, também faz parte da Full Filmes. E o nosso lindo Alisson Flow. Gente, o Alisson Flow começou a seguir hoje porque a arte está aqui dentro de mim. Eu me arrepio quando eu vou falar de cinema. Eu vivo me enxerindo lá no Encena, não é isso, Chay? Seja bem-vinda, linda. Como foi que começou tudo isso na vida de vocês? Ô, Betinha, primeiro, muito obrigada, né, por estar aqui. É uma alegria imensa, né? Eu estava falando para os meninos, gente, só vai faltar o João, né, na nossa equipe. Inclusive, João, um beijo, não se demita. João Will, um cheiro para você, meu amor. Isso. Você está aqui em pensamento e em espírito, né, Chay? Ave Maria, Chay com certeza. Já tá, nós já estamos sentindo sua presença aqui. E é uma alegria muito grande estar aqui hoje, né, na TV, falando sobre o que a gente ama fazer, né, que é o cinema. E a Fulô, ela existiu assim de uma forma muito de união mesmo, né? Foi uma coisa muito natural. Eu conheci o Jaildo no workshop que eu estava produzindo e ele foi fazer parte. E aí dessa amizade é que começaram a nascer os projetos em conjuntos, né? E a gente resolveu dar início à produtora, que é a Full Filmes, né? Que aí a gente vem produzindo não só filmes de ficção, como documentários, videoclipes, né? Esse final de semana mesmo, os meninos estavam com a mão na massa, aí o Alisson dominando a direção, né, o Jair na direção de fotografia de um clipe. Então, a gente está sempre produzindo audiovisual. E o cinema é a nossa veia, né, aquele pontinho fraco que move essa equipe. Chay, a gente consegue ver assim, a alegria nos seus olhos pulsa, brilha mais, sabe? E gratidão por agarrar, abraçar, porque é desafiante, né, o cinema no Brasil, no mundo. Eu às vezes fico na Netflix, outro dia perdi um tempão com quase 2 horas. E o meu filme brasileiro, antigamente, quando eu era criança, o filme brasileiro era desligado. Não, criança não pode ver. Tinha muito isso. Hoje é um orgulho ver uma produção nacional, né? Eu assisti, oxe, que coisa linda, Luiz Fidelis, a trilha sonora do meu compositor, do artista que a gente quer muito bem. Você vê artistas globais, grande ali, abraçando, né, o cinema do Cariri. Como foi contracenar? Como foi também produzir esses grandes monstros do cinema? Então, é um desafio, né? Sim. Porque vem aquela toda bagagem de experiência, né? Mas a gente tem muita sorte com a galera que trabalha com a gente, né? O pessoal da Globo, porque eles são muito humildes, né? Então, assim, quando eu me dei conta, caramba, nós estamos produzindo um filme que já perdeu essa característica de só do Cariri, só de Potengi, só de Milagres, né? Agora é do mundo, agora a gente consegue avançar muito mais. Então, esse reconhecimento de artistas, né, globais é muito importante porque mostra que o que a gente está fazendo é um cinema bom, de qualidade, né? Além do que a Fulô hoje, era o que eu estava conversando com os meninos antes da gente entrar, né, que eles vão falar também, que a Fulô hoje, ela é uma porta. Na verdade, a gente não faz cinema para ganhar dinheiro, né? Porque o nosso cinema é independente, mas a gente faz cinema para mostrar o que a gente tem de melhor no Cariri. E quando você fala do Oxi, o Oxi foi muito engraçado. Oxi, me conta! Muito engraçado, porque eu andava com o Jaildo, o João fez um roteiro, e o João manda o roteiro para a gente, e ele fala assim, quais são as minhas limitações? Eu posso fazer essa cena? Existe possibilidade disso? E a gente deixa muito livre, né? Porque tudo a gente faz em conjunto. Aí ele, olha, eu queria uma casa assim, assim, assim. Aí Jaildo pega o carro, a gente vai dar uma volta no Juazeiro. Aí eu, encontrei a casa. Encontrei a casa, exato. Encontrei a casa. Não conhecia as pessoas que moravam na casa, Betinha.
Bate na porta, gente, a gente é produtor, estamos fazendo um filme, vocês podem ceder a casa? E aí a galera cede, a gente grava. Então, assim, a gente tem essa coisa, né? E aqui no Cariri as pessoas abraçam muito, né? Então a gente nunca teve problema em encontrar locação, né? Em dar oportunidades para outros artistas daqui da região. Inclusive, né? A gente com essa nova produção, meu Deus, eu recebo mensagem, os meninos também, o tempo inteiro, os meninos. E assim, eu sou o coração mole. A pessoa fala comigo, eu, vamos, vai dar certo. Filme. Vai dar certo, a gente arruma um papel e você faz. Os meninos, Chayenne. A razão falando. Tu vai ter papel para todo mundo. Aí eu, caramba, não vou. Então os meninos são bem meus pés, né? A gente tem isso, né? A gente se ajuda muito. E é isso que faz a Fulô estar aí florescendo, né? E produzindo cada vez mais. Eu vim toda florida, especialmente para entrevistar você. Hoje, quando eu acordei, eu fiquei, né, lembrando dos meus sonhos de menina. E é incrível como cada um de nós, todo mundo, quando era criança, queria ser atriz. Eu lembro que eu, adolescentezinha, numa igreja evangélica, o pastor, você quer ser o quê quando quer ser? Eu ser atriz! Lá no bastidores o pastor veio conversar comigo. E eu, depois disso aí, tive assim, o prazer de fazer alguns trabalhos, de uns curtas lá em Recife, né, com Sérgio Pena. E eu disse, meu Deus, o tempo todo as pessoas em volta do meu Cariri, artistas ali, a gente como empresário, sabe? Hoje eu me arrepio quando alguém chega me pedindo um patrocínio. Não tem como dar um não, gente. Eles levam você junto, não só em dinheiro, é no coração, é a gratidão. E eu queria muito, quem estiver assistindo, gente, eles têm uma história. Eu tenho uma música que diz, a nossa história tem história sim. Fulô Filme já construiu uma história linda. Eu assisti também Olhos de Alice. Tem um dedo da Fulô, de parceria, tem um dedo. A Fulô ainda não existia, né? Sim. Assim, fixa mesmo, né? A gente não tinha iniciado a produtora em conjunto, né? Que somos 4. Somos eu, Jaildo, Alisson e o João Will. Mas eu já era produtora, né, desse filme, fui produtora, e após esse filme foi quando eu sentei com os meninos e a gente amadureceu a ideia de realmente fazer essa produtora, né, e tá levando o nome da Fulô Filmes para longe, porque até então, Betinha, a gente tem vários outros trabalhos, né? Isso é que é o bacana, porque a gente sempre trabalha em conjunto, mas a gente também não se prende tanto. Existe essa autonomia. Por exemplo, uma hora eu estou produzindo em algum lugar, outra hora Jaildo está produzindo em algum lugar, a Alisson está produzindo em outro lugar, e aí a gente consegue sempre estar com a Fulô em vários lugares diferentes ao mesmo tempo. Essa é que é a verdade, sabe? Isso chama-se alma livre, não é, Alisson? Coisa mais linda. E Os Olhos de Alice foi onde eu conheci o Marcos Weinberg, né? Que onde será o você nosso abriu barão. os olhos mesmo, né? Literalmente, né? E eu atendi outro dia uma pessoa de Aurora. Foi em Aurora que foi gravado? Sim, partes, foi em né? Aurora. Pois o filme inteiro. Eu atendi alguém de Aurora que disse que esse filme tem um olhar já nos Estados Unidos. Alguém já olhando, é verdade? É verdade. Né? A gente Tem já tem esse olhar chegando, internacional, né? Eu não sei te dizer detalhes Sim, sobre esse filme, mas eu sei, mas é segredo. Ele já está rodando aí. Já tem várias pessoas, né, visualizando as nossas produções. E a partir dessa produção foi quando eu conheci o Miguel, né? O Miguel Nada e o Marcos Weinberg, que vão estar nesse próximo filme, inclusive, conosco. Que maravilha. E fora eles, eu vi Dani de Jade, né? Que coisa linda. Seu Expedito topou. Menina, Me fala, como foi? todo mundo me faz essa pergunta. O que foi que você fez para Expedito Celeiro estar nesse filme? Eu disse, minha gente, eu juro que não foi pacto, que não foi... Mas eu entrei em contato com ele, né? E o mestre já me conhece há bastante tempo. Inclusive, mestre, eu vou aí, pelo amor de Deus. Um beijo. O artesão mais lindo do Brasil, viu, seu Expedito? Sempre que eu chego lá, eu ganho um abraço, carinho. Eu me delicio na presença dele, eu como com ele. Eu tive a honra de viajar 2 anos atrás lá para a Fé Comércio, em Fortaleza. E a gente foi junto no avião, né? Conversando, coisa mais linda, né? Ele, a filhinha dele. Um beijo, tá? E ele topou super participar, porque, na verdade, quando a gente começou com a ideia desse filme, né? Porque, assim, como eu falei antes, né? Eu e os meninos, a gente sempre conversa sobre tudo. Então, quando eu vim com a proposta do filme, eles também não vão fazer e tal. A gente caiu de cabeça, né?
E eu disse, olha, eu acho que agora a gente vai procurar pessoas que sejam, né, figuras da cultura aqui do nosso Cariri para dar essa visibilidade. E aí foi quando entrou o Alenberg Quindins, Expedito Celeiro, Adan de Jade, o mestre Antônio Luiz de Potengi dos Caretas, que está sendo assim incrível, incrível, incrível fazer a preparação de elenco com ele. Né? Então, a Fulô hoje, né, e esse filme está tendo assim uma visibilidade tão grande por conta das pessoas que estão envolvidas, né? Vai ser gravado em Potengi, mas tem gente do Cariri inteiro participando. Tem o Assaré também. Vocês vão fazer cenas na cidade do Assaré? Sim. Ou é artista do Assaré? Não, a gente vai fazer algumas cenas em Assaré. Na verdade, é num vilarejozinho, né, do distrito de Assaré, que a gente vai estar lá, vai estar indo gravar, porque é onde está localizada a casa do Barão de Aquiraz, né? Inclusive tem 72 portas, ainda tem correntes. Tem uma santa lá na casa ainda, que é belíssima. Então, eu já fui no local, conhecer, levei algumas pessoas da... Existe mesmo, Existe. A gente vai gravar algumas cenas lá, inclusive. A gente tem que perguntar ela, porque tem coisa que é ficção na cabeça dela, gente. Então, a casa é real, né, Chay? Com certeza, a casa é real, gente. Juro por Deus. Deixa eu mandar um beijo aqui para a minha amiga Isabel, neta do Patativa, que assim que passar essa pandemia, ela vai estar aqui me prestigiando. Lembrando também que dia 10 de fevereiro, próxima quarta-feira, eu vou participar de um sarau nacional. E a Isabel é uma das convidadas, tá, Isabel? Um beijo, beijo para o Biafra, beijo para todos esses artistas que vai estar falando de música e poesia aqui no Nordeste. Eu vou estar representando o Nordeste com Josiane Donelardi e Raniel Oliveira. Betinha e convidados, tá vendo meus convidados? Não é só fraca não, né, Chay? Menina, você tá podendo, viu? Deixa eu escutar. Jaildo Oliveira. Meu irmão gêmeo. É seu irmão? Não. Eu tenho Oliveira no nome também, né? Aí ele também é Oliveira. E quando a gente se encontrou, eu falei... E vocês se parecem, esses zoinhos juntos. A gente se parece. Eu disse a ele, olha, a gente no cinema, pronto, já virou irmão gêmeo. Que lindo. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Betinha. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, né? Então, é um prazer enorme estar aqui, né, aqui no seu programa, falando sobre cinema, sobre a nossa paixão, sobre aquilo que a gente gosta de fazer e está fazendo muito, né, ultimamente, depois que a gente se encontrou, a gente não parou mais de produzir e a gente vem fortalecendo, né, essa nova geração de cineastas e de produtores aqui na região do Cariri cearense, né? A gente sabe que o Cariri já tem aquela história que é rica em cultura, né? Então celeiro, né? Isso. Então a gente tá tentando manter, a gente está mantendo de fato, né? Essa cultura viva e pulsante através das nossas produções, né? Como o Chay falou, produções de videoclipes, de documentários, né? Inclusive premiados, né? Eu participei o ano passado do Cine Ceará. Né, já rodei vários festivais pelo Brasil inteiro, então assim, a gente está ganhando uma força muito grande, né? Agora em janeiro fez 2 anos, né, que a gente se reuniu pela primeira vez para fazer essa parceria, né, entre nós 4, e uma parceria que vem dando muito certo e que, como o Chay diz, né, a gente se complementa, né? Cada um com os seus talentos, mas quando a gente se junta, a gente vira uma potência, né? Então é isso que a gente está fazendo, produzindo bastante mesmo aqui. E aí a gente já agradece o espaço cedido pela TV Verde Vale, né, para estar divulgando também o nosso trabalho. Eu fico pensando, vocês conseguem dormir? Vocês não têm insônia, não? Porque só de falar, o meu coração, imagine vocês que estão vivendo, produzindo, escrevendo. Caramba, então, porque é uma emoção tão grande. E assim, a gente não faz só isso, né, Betinha? A gente faz... Isso é o nosso hobby, né? De final de semana, de feriado. Então, essa é a nossa paixão, que a gente descansa um pouco do nosso trabalho oficial, mas aos finais de semana e feriados... Continua o sonho. A gente continua produzindo, a gente continua trabalhando. Então, assim, é um trabalho que é tão prazeroso que a gente não se cansa de fazer, né? E aí a gente está produzindo muita coisa e essa parceria, né? A gente começa a fazer um trabalho, mas já está pensando no próximo. Eu estou produzindo, fora esse filme, eu estou editando 2 trabalhos, né? Como o Chay falou, que a gente produz independentemente também, além da Fulô Filmes, né? Eu estou finalizando agora 2 produções, né? Ainda essa semana estava finalizando as gravações,
mas Filme também ou documentário? documentários, né? documentários, né? Que E aí estamos aí na ativa a todo vapor, né? Produzindo imensamente, intensamente e já pensando nas próximas produções. E Alisson? Alisson, fala um pouco, Alisson Flor. Pois é, Betinha, eu tenho uma experiência muito pessoal com arte e com cinema, né? Porque desde pequeno a gente tem aquela fascinação quando a gente vê todo aquele processo na televisão. Então a gente passa a ter muitos sonhos. O interessante é que os sonhos não acabam quando a gente os realiza, né? Vem mais e mais sonhos. Alguns anos atrás eu não conseguia imaginar estar produzindo cinema de fato. Era muito no campo ainda do imaginativo, né? E na minha cabeça, quando criança, era muito do desenho animado, né? Da animação. É tanto que a gente tem uma animação na Fulô também, né? Que foi selecionada para o Anima Ceará do ano passado, né? A animação Mitologia Nordestina, que trata muito bem dessas questões mais populares, de religiosidade popular e cultural daqui da região. Não tem mesmo. Não tem. Assim, a gente tem um coração muito aberto, né? Porque as pessoas chegam para a gente e a gente acaba aceitando porque é uma coisa que a gente também gosta. É o sonho do outro, né? Exatamente. Também, né? A gente Vocês gosta de levam. realizar no conjunto, né? E tem outra coisa também que é muito forte, que é a demanda, né? Esse final de semana, eu e Jaildo estávamos, a Shay não pôde estar, mas eu e Jaildo já estávamos gravando um clipe musical da cantora Caévora. Então, assim, logo após o clipe, a gente já tem que se enveredar para o outro filme que a gente vai gravando agora. E ainda tem outro filme, ou seja, é uma coisa atrás da outra que a gente vai produzindo e não sabe como vai conseguir descansar. Fala um pouco desse novo filme, que é o Barão de Aquiraz. Conta um pouquinho quem foi o Barão de Aquiraz. Eu acho que eu vou deixar isso para a Chay. A minha participação, ela tem muito mais conteúdo para falar sobre o Barão. Ela é a pesquisadora, né, desse exatamente. cara. Aí tudo que ela conta, vocês endossam embaixo. Exatamente. A minha participação nesse filme é que é o seguinte, a situação histórica do filme é final do século XIX, né, 1800, no final de 1800. Então, assim, ainda vi aqui a questão da escravidão, né? Mas, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não era a escravidão do negro africano, né? E sim do índio e do mulato, né? Eu sou um homem descendente de índio e de escravo e de negro, né? De negro africano. Então, assim, é uma coisa muito, muito interessante a gente poder estar interpretando um filme que trata de uma raiz muito pessoal sua, né? Então, assim, quando o Shay falou, assim, eu quero atuar, não me põe em outra coisa, eu quero atuar. Quem é você no filme? A gente não tem ainda não tem, não. uns personagens definidos, né? A gente está no processo ainda de trabalho, né? Do escrita do roteiro e trabalho dos personagens. Temos aí uma gama de atores, não é, Shay? Nós temos aí muitas pessoas já participando, né, desse processo de trabalho de personagem, exatamente, mas tem muita gente querendo entrar. Então, assim, a gente ainda está nesse processo. Quem é você no filme, quem é você ainda, vamos decidir. Entendi. Deixa eu só... Brian, coloca aí duas imagens que tem um grupo de artistas, umas fotos que ali já é mais ou menos pré-determinado. Eu acho que as fotos que você tem do filme que vai ser lançado agora, esse ano, que a gente está terminando. Olha só. Esse aí é agora. Esse é o que a gente está falando. Confirmados, né? Isso, galera confirmada. Olha, Chay, você que enxerga bem. Então vamos lá. Diz aí essa galera. Dani Dijade, a Verônica Guiar, Fran Calisto, Luzia, Chayenne Alencar, ninguém sabe quem é, né? Expedito Celeiro, o mestre Antônio Luiz, o Alenberg Quindinhos, o Luan Brito, a Manu, né? A Luziane, o Wagner, a Penha maravilhosa, inclusive é nossa figurinista também, né? Beijo, Não só desse filme do Barão, mas também de outro que a gente está finalizando. O Zé Reinaldo, o Pedro, o Heitor Feitosa. O Heitor é um grande amigo também. Opa, o Marcos Amberg. Aí os pesos. Olha aí. Só quem me dá trabalho. Agora os trabalhistas. Esse era o diretor, aquele do Severino. Era. Cara crachá. Olha, cara crachá. Olha aí, Severino.
Ele vai adorar vir pro seu programa, por favor, hein? eu contracenei na virtual com o Márcio Tadeu, não foi? Foi com o Márcio que você fez. Eu lembro dele também. Eu queria ele também. Aí a gente tem o Marcos Van Berg, o Dudu de Oliveira e o Miguel Nader. Inclusive o Miguel Nader está com a novela na Record agora que ele estreou como um rei, né? Rei Birza. Então dê uma olhada, ele está super diferente. Vou matar ele. Aí tem o Max Leão, tem a Olivia Belfechini, a Ana Paula, né, a Renata, o João Sozinho, a Ângela e o Tônio Bezerra, que também é um protagonista de um filme que a gente fez no Milagres, sim, que era o Valor Tesouro Perdido. O Tônio fazia, né, um protagonista, nunca fez teatro, nunca fez cinema na vida dele, né? Entendia tudo isso através do Jaildo, que é de lá, de Milagres e tudo. E quando eu cheguei para fazer a preparação de elenco deste homem, eu disse: Jaildo, pelo amor de Deus, nós agora só pode fazer filme com Tonho. Ai, me dá exclusividade. Porque ele é maravilhoso. É muito bom, leve, né? E é tão tranquilo, Betinha, quando você encontra essas pessoas, porque é aquela coisa do dom, sim, né? E aí, quando você encontra uma pessoa que nunca fez teatro, nunca fez cinema, mas ela consegue fotografar bem, ela se joga no texto. Nossa, você fica assim, apaixonada. Você, não, pelo amor de Deus, né? A pessoa cria um personagem nem que não queira. E o filme do Barão, sim, né? Que você estava até falando. Eu tô louca para saber. O filme do Barão, o Alisson falou, né? Ele faz uma participação como escravo. A gente não tem um personagem definido, como, por exemplo, o nome do personagem, o que ele faz no filme, porque a gente está fazendo a construção ainda. E é o problema de se fazer um filme de época, né? Porque, assim, apesar de ser um filme de ficção, aí o que é que a gente está fazendo, né? A gente está pesquisando sobre a época. É um filme que se passa em 1880. Então, desde a sandália que a pessoa usa, ao cenário, é tudo muito antigo. Então, tem que ter muita pesquisa, né? Até o linguajar dos escravos. E aí, por exemplo, eu lembro muito do início, quando chegou a ideia do filme, e eu comecei a procurar por pessoas negras afro. E aí o pesquisador que está me ajudando, né, que é o Heitor Feitosa, que também faz uma participação. O Heitor é advogado, inclusive, né, presidente da Comissão de Direitos Culturais da OAB, que eu faço parte, no Crato. E aí a gente estudando sobre direitos culturais, né, também vem essa aliança com o filme, e ele me ajuda nessas pesquisas. E aí ele chegou para mim: Chay, você precisa ir atrás os escravos aqui na época, eram mulatos, esse termo não é mais nem usado, mas os mulatos e os indígenas. E aí eu comecei, gente, preciso de pessoas assim, assim, assim. E aí foi aparecendo um montão de gente. Então, o que é que eu estou fazendo no momento, né? Eu estou pegando o contato dessas pessoas que têm essas características, elas entram em contato comigo, com os meninos, né? Os meninos mandam direto para mim. Eu coloco no grupo do WhatsApp, porque toda semana eu passo exercício. Então, toda semana existe uma preparação de elenco, né? Inclusive, eu posto alguns vídeos no Insta da Flow Filmes. Vocês podem até acompanhar, é maravilhoso. E aí, eles fazem esses vídeos e eu vou analisando o perfil de cada um. Porque, além da gente precisar dos personagens, a gente precisa de figurante. Então, nessa brincadeira, minha amiga, nós estamos caminhando aí para umas 60 pessoas. Eu não sei como é que Potengi vai conseguir abordar todo mundo. Chay, você me fez lembrar, eu assisti há alguns meses um filme chamado Açúcar. Conhece o filme Açúcar? Foi gravado é um filme brasileiro, foi premiado ano passado, antes da pandemia, em Roterdã. E eu conheci parte do elenco, né? E com a Maeve Jim? Maeve. A Maeve, ela contracena com o Zé Maria, que é o Zé Maria Pescador, é um ator também consagrado. Zé recebeu o prêmio em Cannes. E o filme Açúcar, ele trata justamente sobre isso. É atual o filme, então os netos dos escravos foram ficando naquele engenho, ela não liberou, porque ele queria os direitos deles, e eles queriam negociar em terra, e ela muito presa à terra. Tem uma cena que ganhou até prêmio, nessa cena da Maeve, onde ela pega a terra, ela traz para a parte íntima dela, ela grita, ela não quer. Eu recomendo que vocês vejam lá, porque tem a Dandara Moraes, inclusive, que eu tenho uma paixão por aquela nega, e tem o Zé Maria também, que é o ator principal. Tem Magali Bife, da Globo, fez As Chiquititas, aquela do olhão, né? Então, esse filme é show.
eu recomendo, vai te dar um norte também, vai ajudar mais. Sim, porque perfeito. tem essa briga toda e tem outras questões, E é viu? um filme, assim, por exemplo, o Barão de Renata. Aquiraz. Você até perguntou quem era o Barão, Sim. né? Quem era o Barão de Aquiraz. E a gente está fazendo uma pesquisa muito profunda sobre ele, mas esse filme, o diferencial desse filme mesmo, Betinha, é que a gente não vai contar necessariamente a história do Barão da vida Sei. dele. Então é um filme que a gente vai mudar um pouco o norte. A gente está tão acostumado... Com ansiedade. A gente está já. tão acostumado a ver filmes sobre a escravidão com o olhar do branco, Sim. né? O olhar do europeu sobre Tá. o negro. A gente sabe que existe muito sofrimento, existiu muita tortura, mas não existe a contagem daquela história do que realmente aconteceu. E muitas pessoas aqui no Cariri acham que não aconteceu, que não tinha escravos no Cariri. Tá. Então é o momento da gente fazer esse resgate histórico. E o filme ele é todo contado por um ator negro, né? Pelo Dudu de Oliveira, que faz o Zé. Né, o personagem dele é um Zé, o nome dele é Zé, e ele conta toda a história do que ele sofreu. E esse filme ele está sendo construído, o mais interessante, que, nossa, é muito emocionante. Porque eu vou para as gravações e eu começo a chorar. Eu sou uma pessoa emotiva. Nossa. Se a pessoa chegar para mim... Vocês estão grávidos, né, desse Sim, filme? gente, pelo amor de Deus, eu mando mensagem por meninos, aí por isso é aquela coisa, você dorme? Não. Porque a Ai, gente, né, gente. a gente trabalha para trabalhar. É como o Jair estava dizendo. Tá. A gente tem, né, o Jair da professor, o Alisson trabalha aqui também, inclusive, né? Eu também no direito, né, trabalhando Horrível, em outra né? instituição. Então, assim, a gente trabalha para no final de semana estar trabalhando. E descansando. Né? A gente se sente realizada. E aí, quando chega essas gravações, porque está sendo construída através de documentários, né, de relatos de pessoas que conhecem histórias do Barão. Eu lembro muito de uma pessoa que a gente entrevistou, que ele fala detalhes de como era o Barão, de como era a perversidade dele, que era um homem muito político, se apresentava na sociedade, né? Inclusive se dizia abolicionista, né, da escravidão, inclusive deu a carta de alforria muito bem antes, né? Então, assim, mas por trás era um grande perverso. Então a gente vai estar contando essa história. E aquela coisa, né? Tendo Chayenne, tendo os meninos, é claro que vai ter terror, mulher. Não. Alguém morre, alguém... Eu já ia perguntar. Tem. Vai ter que dar um jeito, né? De ter um terror. Eu sempre pergunto por meninos, quando a gente vai fazer algum filme que não é documentário, né? Que não é o Jaildo. O Jaildo é muito focado nos documentários. Mas que não é documentário, a gente vai para a ficção, né? Aí, gente... Eu não me meto no roteiro quando... Né, eu não estou assim na pesquisa. O João ele tem autonomia. Mas aí quando aparece alguma coisa assim, João, deixa eu fazer a morte, porque eu fazendo vai ficar mais legal. Jaiane é show nisso, viu? Aí o terror... Você já criou essa identidade, né? Sim. Chay, como é que a gente pode encontrar você, a Full Filme? Do lustre, né? Tá só focando no lustre. Porque você fala assim, super atuado, é personalizado, então a pode gente já dar. pensa, entendeu? Essa mulher pensa longe, essa mulher sabe corrigir a apresentadora. A gente já pensa como é que encaixa Mas no filme. ela faz personalizado, né? Que legal. Pois vamos embora lá, né? Aline, nós já estamos de olho, viu? Cadê o Instagram da Aline Lustres? Vamos procurar ainda hoje. Ainda hoje eu estou seguindo ela. Ainda hoje eu faço um stalk. De olho. É assim que a gente ganha. Aline, Chay, dê suas considerações finais. Você vai voltar com um filme aqui para lançamento, viu? Olha, já conte o ruim de comigo. entrevista, quando a gente vai falar coisa que a gente ama, é porque passa rápido. Passa rápido, a gente nem percebe. Então, gente, só agradecer, Betinha, pela recepção maravilhosa, por estar aqui, que é incrível esse programa. Você está sendo, assim, bombada, né, em todo o Cariri, todo mundo fala sobre você. Então, é um prazer enorme estar aqui. Inclusive, você está me devendo entrar no Encena, ser minha aluna. Sim, em agosto, se Deus quiser. Eu queria pegar, abraçar. Só por virtual, eu fiquei com saudade dos corpos. As aulas acontecem online Os agora. beijos técnicos. Ivan, deixa. Ivan, me perdoe. Mas é isso, muito obrigada. Gente, é só seguir as redes sociais da gente, tá? Tanto individual como a da Fulô. Eu acho importante vocês seguirem a da Fulô, porque a gente está fazendo esse filtro, né, no Instagram da Fulô. Massa. Então, se você tem também as características que a gente procura, né, para participar do filme, entre em contato, né? Não custa nada mandar uma foto, um currículo, a gente analisar, né?
E vai que você consegue e participa desse filme com a gente. Vai ser uma honra muito grande, né? A Fulô é isso. A gente produz independente e produz porque a gente gosta, a gente ama de estar fazendo cinema, né? E de estar dando essa oportunidade para tantos artistas bons, né? Tantos artistas incríveis que a gente tem aqui no Cariri. Eu vou passar a palavra para os meninos também, para eles falarem um pouquinho, porque eu sou tagarela. A gente tem só um minuto Ainda para bem ir que pros falou do comercial. terror no final, porque se fosse antes... Oh, meu amor. Betinha, a gente agradece, Lindão. né, em nome da Fulô Filmes, Obrigada, né, eu que pela agradeço. oportunidade que você está abrindo aqui pra Vamos gente, voltar. né? E vamos voltar sim já para outras entrevistas falando sobre outros trabalhos, sobre o Barão de Aquiraz também, né, sobre o filme. Então é isso, é agradecer ao pessoal que está aí em casa nos assistindo, agradecer também a você, a TV Obrigada, Verde meu Vale, amor. né? E vou passar aqui para a Alisson, né? A Alice já mora aqui, né, Alice? A Alice eu já sabe tô tudo aqui. da edição. Eu espero que futuramente a gente possa estar também aqui fazendo Deus entrevistas sobre quiser. outros trabalhos Por também, até muito favor, melhores, né? Fico muito agradecido aqui pelo espaço, a todos que estão assistindo, a minha família está assistindo, sempre me acompanha. beijo, As nossas família, famílias, ó. sem a nossa família, né? Um beijo para Alicerce, proteger né? a Sara, o Cariri todo. Então é isso, gente, eu fico muito Coisa agradecido. Muito linda. obrigado, Betinha. Eu que lhe agradeço, meu amor. Manu, vamos para os comerciais? Quando a gente voltar, gente, tem Daniel falando de um showzaço, sexta-feira no Cangaço. Todo mundo já sabe que o Cangaço é o meu bar, né? Um beijo para Elbinho. Simbora, Manu!